Bom, sobre a questão do Enem de troca de calor, eu vou fazer aqui uma justificativa pelo qual eu acredito que a questão está errada e deveria, no caso, ser anulada. Aí está apresentada a fórmula de Fourier, né? Na qual a letra A da fórmula representa a área de um condutor, a letra L o comprimento do condutor e ΔT a diferença de temperatura entre um lado e o outro desse condutor. Na fórmula de Fourier, a letra K identifica a condutividade térmica do material, o que muitos professores estão apontando como sendo o gabarito, então, que levaria aí, no caso, a letra D da prova azul na questão 84. Mas repara, o fluxo de calor é dado pela energia dividido pelo intervalo de tempo. E para derreter a pedra de gelo, que propõe lá a questão, a energia é a mesma, sempre a mesma, independente de o gelo estar apoiado sobre alumínio ou sobre o plástico. A quantidade de calor que eu tenho que dar para derreter o gelo vai ser a mesma. De tal maneira, então, que a gente, aplicando a lei de Fourier, demonstra facilmente que o tempo para que ocorra o derretimento integral do gelo vai ser dado por esta expressão. Naturalmente, que repara o seguinte, olha bem, aqui eu tenho um alumínio, um material feito de alumínio, que tem um certo comprimento maior do que o comprimento que eu defini para o plástico. Porém, o plástico tem uma área maior do que a área que foi definida para o alumínio. Isso faz com que haja a possibilidade de que os dois corpos tenham a mesma massa que foi afirmado pela questão. Repara o seguinte, a temperatura na parte superior, tanto do alumínio como do plástico, é a mesma, porque está em contato com gelo a 0 graus. E a temperatura na parte inferior também é a mesma, porque está em contato com o ambiente a uma temperatura T. De tal maneira que a diferença de temperatura entre os dois lados é a mesma. Note também que o gelo ele recebe calor nas laterais, né? Nas partes que não estão em contato com a superfície do alumínio ou do plástico, pelas partes laterais, e esse calor que é recebido pelas laterais, teoricamente é o mesmo, tanto num como no outro experimento. Dessa forma, repare que a lei de Fourier ficaria para o alumínio, dado como o fluxo de calor que o gelo recebe através do ambiente, mais o fluxo de calor que ele recebe através do alumínio, que é esta parte, essa superfície de contato entre os dois, seria dado por esta fórmula. Fluxo de calor do alumínio, do ambiente, mais a constante, a lei de Fourier. O mesmo se aplica para o caso do plástico, né? Então você nota que o fluxo de calor que o gelo recebe através do ambiente é o mesmo, tanto para um, né, como para o dois, que é o plástico. Então a gente não vai levar em conta o calor recebido através do ambiente, porque esse calor é o mesmo em ambos os casos. De tal forma que o intervalo de tempo para que haja o derretimento é proporcional à quantidade de energia que o material, o gelo, vai receber e inversamente proporcional à condutividade térmica, de acordo com o que está mostrado nesta equação aí. Mas repara que como a energia dividido pela diferença de temperatura é a mesma, tanto para o alumínio como para o plástico, de quem vai depender então o tempo do derretimento? Vai depender da razão entre o comprimento do material, a condutividade térmica do material e a área desse corpo. De tal maneira que quando esta razão é maior para o alumínio do que é para o plástico, o tempo que demora para que o gelo derreta quando apoiado sobre o alumínio é maior do que o tempo que demora para que ele derreta quando apoiado sobre o plástico. Se esta razão for igual para ambos os materiais, o tempo também será igual. Agora, se esta razão for menor para o plástico, para o alumínio, e maior para o plástico, o tempo que demoraria para que o gelo derretesse quando apoiado sobre o alumínio seria menor do que o tempo que demoraria para o gelo derreter quando apoiado sobre o plástico. De tal forma que atribuir o tempo do derretimento apenas à condutividade térmica do material, sem levar em conta propriedades geométricas desse material, é um equívoco. De tal maneira, então, eu compreendo que a questão deve ser anulada, porque não tem uma opção que seja univocamente correta. Esta é apenas a minha opinião, né? A minha humilde opinião. Então, talvez sirva como recurso para aquelas pessoas que decidirem tentar entrar com recurso para anular a questão, né? No intuito de ganhar esse ponto
que pode ser muito importante para o teu vestibular. Um grande abraço a todos, espero ter ajudado com a minha opinião. Aqueles que acharem que não está correta, comente, e aqueles que concordarem, comente também, né? Grande abraço.